Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas vocês estão vendo, né? Pessoal aí do grupo aí de reforço de cálculo. Bom, estou aqui na segunda parte, né? Gravando agora a parte de raiz quadrada para vocês. A primeira parte foi uma revisão de potenciação. Então agora a gente vai para a raiz quadrada, né? Uma radiciação. Então, fazendo uma revisão aqui, o que seria a raiz enésima? Dados um número real não negativo A e um número natural N, com N maior ou igual a 1, chama-se raiz enésima de A, um número real e não negativo B, tal que B elevado a N igual a A. Então, ó, aqui tem toda a definição e implicação matemática, né? E aí a gente vou logo traduzir para vocês aqui no próximo slide. Né? Como que funciona? Raiz quadrada de 16. Toda vez, pessoal, que aparecer a raiz sem o número aqui em cima, no índice, né? Significa que é raiz quadrada. Então, que número que é elevado ao quadrado daria 16? A gente encontrou aqui 4. 4 elevado ao quadrado é igual a 16, que está dentro da raiz. Tá? E quando aparece o índice, no caso aqui, ó, raiz cúbica de 27, o índice é 3. Então, eu tenho que 3 elevado ao cubo dá 27, tá? Então, aí eu tenho que encontrar um número que elevado a 3 ao cubo, né? Daria o valor que está dentro da raiz. E aqui algumas propriedades. Então, a 1. Raiz de A elevado a M de Maria com índice M de navio. É a mesma coisa que escrever, ó, A elevado a M de Maria sobre N de navio, tá? Vira uma fração a potência. No caso aqui, ó, exemplificando, raiz de 2 ao quadrado, raiz cúbica, né, de 2 ao quadrado, daria a mesma coisa que 2 elevado a 2 sobre 3, ou 2 elevado a 2 terços. Raiz com índice N, né, de navio, A vezes B, é a mesma coisa que raiz de A vezes raiz de B no índice N. Né? Então, exemplificando, se tiver raiz quadrada de 2 vezes 4, a mesma coisa que você escrever raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 4. Raiz de M, entre parênteses, o M está aqui fora, né? De expoente, com N lá dentro de N de navio, lá dentro, né? De índice. Eu posso passar esse M de Maria lá para dentro da raiz, ó. Fica A elevado a N de Maria com índice N de navio. Exemplificando, raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado é a mesma coisa que eu escrever raiz cúbica de 8 ao quadrado. E quando você tiver uma raiz dentro da raiz, raiz com índice P de patos, dentro raiz de N de navio de A. Eu posso pegar os dois índices e multiplicar. Ó. Ficar a raiz de A, P vezes N de navio. Então, a raiz quadrada da raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 3 de 8. E, por fim, raiz quadrada de N de A sobre B é a mesma coisa que escrever raiz N de A sobre raiz N de B. E aqui, exemplo, raiz quadrada de 4 sobre 16 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 16. Certo, galera? Então, essas são as propriedades de raiz. E agora, vamos aos exercícios, né? Vou ver aqui alguns exercícios aqui com vocês. Então, ó, lembra? Aqui eu já até deixei os dois. Se você não tem nada aqui, é a mesma coisa que eu tenho o quadrado, tá? Raiz quadrada de 72 mais 4 raiz de 8. Raiz quadrada de 72, eu não me lembro, né? Se você não se lembra, você vai ter que decompor o 72 em fatores primos. Aí eu estou fazendo um outro resgate aí com vocês. O número primo é o número que é dividido por 1 e por ele mesmo, exceto o número 1. Então a gente vai começar com o 2. 72 dividido por 2 dá 36. Por 2 daria 18. Por 2 de novo dá 9.
9 já não consigo dividir por 2, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então aqui eu fiquei, ó, com dois parzinhos de 2, dois parzinhos de 3 e um 2 sozinho. Então dentro do 72 eu posso reescrever ele dessa forma aqui, ó. 2 vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, mais 4 raiz de 8. 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 ao quadrado. Beleza? Então aqui, ó, não é questão que a gente simplifica, mas a raiz 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4. A raiz de 4 é 2. Então esse 2 ele pode sair com a raiz que está lá, com o índice. Então eu vou ficar com 2 vezes 3 aqui fora, raiz de 2. Mais, tiro 2 para a raiz, eu fico 4 vezes 2, raiz de 2 que ficou preso lá dentro. 2 vezes 3 dá 6, raiz de 2, mais 8, raiz de 2. Bom, raiz de 2, posso pôr ela em evidência. Então isso aqui ficaria como raiz de 2, que multiplica 6 mais 8, que dá 14. Eu posso escrever como 14 vezes 2. Essa seria a solução desse 1. Bom, 2 vezes raiz de 2 elevado à quarta. 4, ele tem que ir para todo mundo que está aqui dentro. Eu ficaria com 2 elevado à quarta vezes raiz de 2 elevado à quarta. Certo? E aí, ó, se vocês lembrarem da propriedade, né? Esse 4, ele vai lá para dentro da raiz do 2 aqui. Então, posso escrever como sendo 2 elevado à quarta dá 16 vezes a raiz quadrada de 2 elevado a 4 sobre 2. Com índice 2. Então, isso aqui, ó, eu posso de novo 2 elevado à quarta dá 16 lá dentro. Então, 16 vezes raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, eu fico com 16 vezes 4, que é igual a 64. Tá aí a solução. 169. 169 você pode decompor em fatores primos também, né? Ou fazer por aproximação. No caso, 10 ao quadrado dá 100. 11 ao quadrado, 121. Né? 12 ao quadrado, 144. E 13 ao quadrado, 169. Então aqui você já mata direto, você não precisaria fazer. Ah, mas se eu decompor em fator primo, dá na mesma, tá? Você vai pegar aqui, no caso, isso aqui daria 13. Você pegaria aqui o 169, né? E teria que dividir aí, né? Por 2 não dá, por 3, acho que só por 13 mesmo. Não dá, teria que dividir ela direto por 13. Você teria que ir tentando por números primos, né? No caso, seria essa a resposta. Raiz cúbica de 512. Tomar cuidado que é cúbica. Então, eu vou pegar o 512 e vou dividir ele por fatores primos, né? Decompor. Vamos lá. Divido por 2, 256. Divido por 2, 128.
Que é a mesma história do pendrive, dos celulares que eu falei para vocês. Divide por 2 daria 64. Por 2 daria 32. Por 2 daria 16. Por 2 daria 8. Por 2 daria 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então aqui eu tenho raiz cúbica. Ó. Se é cúbica, eu não vou pegar par de número 2. Eu vou pegar 3 número 2. Conjunto de 3 número 2. 1, 2, 3. Então, eu posso reescrever raiz cúbica de 512 como sendo 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Aqui eu tenho 2 ao cubo, 2 ao cubo, por fim 2 ao cubo. E aí, você tendo 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, você pode tirar eles de dentro da raiz. Não ficou nenhum 2 preso. Então ficaria como dentro da raiz, né? 2 preso dentro da raiz. Com resposta 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 4 sobre raiz de 2. Então aqui a gente tem que racionalizar, tem que tirar esse raiz de 2 lá de baixo. Como que eu faço? Multiplico pelo raiz de 2 em cima e embaixo. Então ficou 4 raiz de 2 vezes, embaixo, né? Raiz de 2 ao quadrado. Esse quadrado que está aqui, ele sai com a raiz. E eu ficaria com 4 raiz de 2 sobre 2. E aí eu posso simplificar o 4 e o 2. E eu ficaria com 2 raiz de 2. Certo? Então, pessoal, retomando aqui, ó. Quando você tem uma fração assim, ó, de 4 sobre raiz de 3 menos 1, você vai multiplicar pelo onde tem menos 1, você vai multiplicar por mais 1. Então, assim você vai racionalizar. Ó. Em cima você multiplica por raiz de 3 mais 1. Embaixo por raiz de 3 mais 1. Porque se você multiplicar por menos 1, você vai cair no produto notável e não vai dar certo. Tá? E não é a intenção. A intenção é você tirar essa raiz aí de baixo. Então, em cima eu vou ficar com 4 vezes raiz de 3 mais 1. Sobre raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1, ó. Teve aluno que no dia lá ficou em dúvida, eu vou refazer aqui, ó. Que eles falam que é a regra do chuveiro, né? Na verdade é distributivo. Então, ó, esse raiz de 3, eu vou multiplicar por raiz de 3 e multiplicar por menos 1. Ó. Eu vou ficar com raiz de 3 elevado ao quadrado menos raiz de 3. Embaixo, eu vou multiplicar 1 por raiz de 3 e 1 por menos 1. Mais 1 vezes raiz de 3 vai dar mais raiz de 3. Mais 1 vezes menos 1 dá menos 1. Tá? Mais com menos dá menos. Então, ó, se eu tenho uma expressão algébrica menos 5 e mais 5, eu leio assim. Eu estava devendo 5 reais, eu paguei 5 reais. Não devo nada. Ficou com 0. Então aqui é a mesma coisa. Estava devendo menos raiz de 3, paguei mais raiz de 3. Isso daqui dá 0. Raiz de 3 ao quadrado, o quadrado pode sair com a raiz. Fico só com 3. Então isso aqui vai dar embaixo 3 menos 1, que dá 2. Então aqui em cima, você vai ficar com 4 e multiplica a raiz de 3 mais 1 sobre 2. Toda essa passagem aqui, ó, que eu fiz, é relativo ao
denominador. Eu cheguei nessa resposta aqui. 2. E 4 dividido por 2, dá para fazer ainda, né? 4 que divide 2, dá 2 aqui em cima. Então, minha resposta final é 2, que multiplica raiz de 3 mais 1. Se quiser fazer a distributiva, 2 raiz de 3 mais 2 poderia ser a resposta também. Aí vai depender das alternativas que você tem lá. Vamos para o próximo. Um pouquinho mais complicado esse, né? Tá aqui, ó. No X não tem nada, vou até ampliar, mas você não enxerga nada, mas é 1 aqui, tá? Quando não tem nada, o número elevado a 1 é ele mesmo. Então, eu vou transformar esse cara aqui, ó, em potência, para facilitar os nossos cálculos aqui. Ó. Então, ó, como que a gente faria? Raiz quinta de x que multiplica x elevado a 1 sobre 6. 1 está aqui dentro, vai como numerador, e o 6 como denominador. No x, eu também tenho um 1 aqui nesse outro x. E aqui eu caí numa multiplicação onde eu tenho a mesma base. Multiplicação de potências de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Então, eu vou ter x elevado a 1 mais 1. Aí, quem não lembra, para você somar a fração com denominadores diferentes, você não pode somar ela direto. Você tem que tirar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Nesse caso, o mínimo múltiplo comum aí vai ser 6. Então, eu vou ter x elevado a 1, a 1, desculpa, denominador 6. 6, vou dividir por de baixo, onde 1, quando não tem nada, é 1 sobre 1, né? Sempre o denominador é 1 embaixo. Então, dividir pelo de baixo, o resultado eu multiplico pelo de cima. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 1, 6. Mais 6 dividido por 6, 1. Vezes 1, 1. Então, eu vou ter aqui o resultado como x elevado a 7 sextos. Logo, aqui de volta na minha raiz, eu vou ter raiz quinta de x elevado a 7 sextos. E aí, para tirar esse 5 daí, eu vou passar ele em forma de potência também. Eu fico com x elevado a 7 sextos sobre 5. Aí o 5 embaixo dele não tem nada, é a mesma coisa que tivesse 1. Então aqui eu tenho uma divisão de fração. Divisão de fração, eu mantenho a primeira fração e multiplico a segunda invertida. O 5 está em cima, ele vai para baixo. E 1 está embaixo, ele vai para cima. 7 vezes 1, 7. 6 vezes 5, 30. Logo, eu ficaria com x elevado a 7 trintaavos, ou raiz 30 de x elevado a 7. Essa aqui seria a minha resposta. Certo, galera? Bom, próxima aula, vou fazer exercício de equação exponencial, né? Estou dividindo em 3 partes aqui para ficar mais tranquilo, não tão denso, né? Na live ficou pesado, que é 1 hora, dá para vocês assistirem em partes. E aí eu vou resolver também um exercício que a professora colocou como resgate disso aqui, né? Para a gente ver onde aplica, né? Tudo isso. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.